consistente. E daí, por último, na verdade aqui que está o mais interessante em relação ao treinamento funcional, que é a questão do potencial. O que ele poderia fazer e não faz, por não ter isso bem estimulado dentro das suas sessões de treino. Então aqui você tem agilidade, coordenação, potência, força relativa, desafio, velocidade, equilíbrio estático, dinâmico. Você tem outro universo de coisas que podem ser consideradas na sua sessão de treino. Então, quando você considera essas três coisas, a gente entende que você gera desenvolvimento atlético. Quando você considera o objetivo, a necessidade e o potencial, e considera isso o tempo todo, você aprimora de maneira muito eficiente a capacidade de qualquer indivíduo produzir movimentos mais inteligentes, mais funcionais. Então, quando a gente pensa em montar um programa de treino, essas são as três coisas que a gente vai olhar. O objetivo, que é o que ele quer, as necessidades, que é o que ele precisa, e o potencial, que é o que ele pode fazer e não explora. Pensando em fazer essas três coisas, só há uma maneira de fazer isso. Por isso que a gente entende que treinamento funciona a maneira ideal de treinar. Você tem que gerar no seu ambiente de treino integração sistêmica. Tudo tem que ser envolvido e considerado o tempo todo. O corpo humano é uma ferramenta que, com toda a tecnologia, nenhuma máquina chegou perto de explorar as possibilidades que a gente tem com o uso do próprio corpo. E a maior parte de nós não chega nem perto de explorar 10% do que a gente podia explorar no nosso próprio corpo. Então, quando a gente pensa no programa de treinamento funcional, o que a gente quer é integrar todos os elementos, as necessidades, o potencial e os objetivos, para fazer com que um corpo mais inteligente seja o resultado disso. É isso que é o desafio que a gente tem na criação dos nossos programas. No início das conversas, quando eu comentei que isso não é novo, e realmente não é, e você começa a buscar algumas referências, você encontra várias. Eu fiz uma lista aqui, vou listar algumas em ordem cronológica, mas que no final todas trazem a mesma mensagem. Então, essa referência aqui de Schultz e Freitas, que está ligada à ideia de que o corpo reconhece movimentos, o corpo não reconhece partes, o corpo reconhece sempre o todo. Então, a partir disso, como a gente entende principalmente os músculos trabalhando dentro das ações de treino, a gente entende mais eles como membros de um time do que jogadores aí de um esporte individual. Uma referência para isso seria o Vesalius, que foi um anatomista que foi o primeiro autor a criar modelos anatômicos bem detalhados. E na época ele já usava o conceito do que a gente chama de anatomia funcional. Ele criava várias modificações nos desenhos, como esse aqui, onde o reto abdominal sobe até a clavícula, porque ele considerava duas coisas. Ele considerava o cadáver, mas considerava o indivíduo em movimento. Enfim, em cima desse conceito, a gente tem hoje o que é chamado de anatomia. Duas coisas: a função isolada, que é o que o reto abdominal aqui no caso faz, que é produzir força para flexionar o tronco, mas ao mesmo tempo você considera a função integrada, que aí no caso está ligada à desaceleração essência da extensão e a estabilização de toda a região do corpo. Então esse é outro conceito que gera bastante clareza quando você vai montar o programa de treino e como devem ser as tarefas e como devem ser os exercícios. É bastante interessante, que segue exatamente o mesmo caminho, a mesma linha, que é essa dos tríglios miofaciais. Então, se a referência aqui mais que hoje são autor que chama Myers, de 2006. E daí aqui, o conceito de divisão anatômica está totalmente baseado no movimento. E onde ele criou 7 caminhos que trilham
músculo e osso que percorrem teu corpo como um todo, de ponta a ponta, de um lado para o outro, de frente para trás. Usando como a região do reto abdominal, vamos usar esse conceito para mostrar como ele já entende isso, mas vai já um pouco além. Dentro dessas 7 linhas, você tem uma que se chama linha superficial anterior, ou LSA. Essa linha tem uma função postural que está ligada a equilibrar a linha superficial posterior e te manter essa. E daí, para fazer isso bem, você tem que ir além do quê? Você tem que ir além do abdominal. Mas, na verdade, você pensa em integrar toda a cadeia anterior, da ponta dos dedos dos pés até a cabeça. Aí você expande ainda esse conceito de mover o corpo de forma integrada durante essa prática. E se você pega um pouco disso tudo, você tem um conceito que hoje é usado para que a gente organize e estruture e crie os exercícios, que é a integração de sabendo que quando você está em movimento, tudo funciona em sincronia, tudo funciona ao mesmo tempo. Você não vai isolar uma coisa ou outra. Você o tempo todo vai estar integrando o corpo de forma plena. Se eu tenho que trazer isso para a prática, o que isso vira? No caso da região do core. O que a gente tenta criar no core é uma forma lógica de você colocar essas ideias para acontecer. Então, você geralmente está em uma situação onde você não a menos dinâmica possível, está ligada, no caso dessa região aqui, à estabilização. Aí você progressivamente vai usando um plano mais simples, que é o sagital, para movimentos de extensão e flexão. Em seguida, você vai usando um plano onde os movimentos são mais integrados e você necessita de mais coordenação para execução, que é o plano transversal, com movimentos de rotação. E por último, aí sim você tem ações integradas, movimentos que envolvem potência. Então, essa seria uma ilustração que podem ser colocados em prática, onde você organiza cada uma das peças para isso entrar de forma ordenada no padrão de treino. E quando você considera várias atividades, vou voltar um pouco aqui. Quando você considera várias atividades esportivas e